Cada um faz sua parte. E Deus vai acrescentando aqueles que hão de ser salvos, é o que a Bíblia diz. Então, eu queria compartilhar uma palavra que está lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 13. Aos poucos nós estamos ajeitando ali o nosso lugar, né? Falta algumas coisas ainda para a gente fazer, mas a gente vai chegar lá. E eu acredito que muito em breve esse lugar vai ser bem pequeno, né? Se chegasse mais gente hoje ia ficar mais apertado, né? Então é glória de Deus, irmãos, amém? Então eu creio que em breve muitas outras vidas virão, e você que está vindo aqui pela primeira vez, sinta-se em casa, porque você está em casa, está na casa do Pai, amém? Louvado seja Deus. Gênesis 13, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e com ele Ló. E Abraão, muito rico em gado, em prata, em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. Também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que eles não podiam habitar juntos. E houve então grande contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei à direita. Se a direita escolheres, eu irei à esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. E habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos, e olha deste lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês hei te dar a ti e a tua semente para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento, na sua largura, porque a ti a darei. Então Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto de Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Louvado seja Deus. Feche os teus olhos. Eleva os teus pensamentos até a sala do trono. Deixa o Espírito de Deus fluir. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração nessa noite maravilhosa. Pai, nós estamos aqui na tua presença e declaramos, meu Deus, que este lugar é Yahvé Chamá, o Senhor está aqui. Ó Deus, que o Senhor libera os céus deste lugar, que, ó Deus, venha, meu Deus, tirar todo o opróbrio, toda a vergonha, e falar no mais íntimo dos nossos corações, meu Deus, quebrando os grilhões, quebrando as amarras, destruindo, ó Deus, todo pensamento que não procede do Senhor. Leva cativo agora todo pensamento à obediência de Cristo Jesus,
o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga glória a Deus. Pode se sentar no teu lugar. Queridos, você procurar ser bem objetivo. Essa história de Ló e Abraão. Ló era sobrinho de Abraão. E a Bíblia diz, como nós acabamos de ler aqui em Gênesis 13, que Abraão, ele saiu da terra onde ele estava, e ele saiu com mãos cheias. Versículo 2 diz: Abraão, muito rico em gado, em prata, em ouro, e fez suas jornadas do sul até Betel, e ali até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. É muito importante nós entendermos que Abraão, ele é considerado e é o pai da nossa fé, amém? Hebreus capítulo 11 diz que Abraão é o pai da fé. Foi através de Abraão que Deus escolheu um povo. Então é muito importante a gente entender isso. Quem foi Abraão? Abraão foi o pai da fé. Deus começou o povo escolhido através de Abraão. Deus chama Abraão para constituir um povo, por quê? Porque todo mundo tinha se corrompido. Depois que Adão pecou, e as gerações foram vindo, todo mundo pecou. Mas então Deus resolve escolher um homem. E a Bíblia diz lá em Gênesis 12 que Deus escolheu Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Então Abraão era um homem escolhido de Deus. Abraão era o homem escolhido de Deus para um propósito. O que era? Criar-se toda uma nação, um povo escolhido de Deus. E aqui em Gênesis 13 nós vemos a história de Abraão e Ló. Quem foi Ló? Ló foi o sobrinho de Abraão. E a Bíblia diz que eles cresceram tanto Abraão quanto Ló, que a terra não comportava tamanha fazenda, a quantidade de gado, de riqueza. E aí chega um momento que os pastores de Abraão e os pastores de Ló, eles começam a contender. De sorte que Abraão diz assim: olha, não tem como ficar assim mais. Não tem como nós continuarmos desse jeito. Chamou então seu sobrinho Ló e disse: olha, vê toda a terra. Não tem como a gente conviver dessa forma. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Então, nós temos aqui uma história, irmãos, que pode ser trazida para nós, pode ser colocada em nosso contexto, sobre alianças. E eu queria falar sobre alianças. A bênção de Deus estava sobre a vida de Abraão, porque Abraão era escolhido de Deus. Naquele contexto, tudo que Ló tinha, a Bíblia não fala que Ló saiu com mãos cheias. A Bíblia fala que Abraão saiu com mãos cheias. E ali, em determinado momento, Ló também tinha crescido muito. Por quê? Porque a unção que estava sobre a vida de Abraão também começou a estar sobre a vida de Ló. Olha, a pessoa, a aliança que você tem, que você escolhe, vai definir o lugar onde você vai chegar, vai definir a sua colheita. Então é muito importante você compreender isso, que aliança fala de escolhas. Ló, ele tinha uma aliança com Abraão, e até o dia que Ló estava com Abraão, ele foi abençoado. Então, o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Que muitas vezes nós temos nos aliançado com pessoas que não nos levam para a presença de Deus, que não nos leva para o propósito de Deus, somente se afasta ou se aproxima de nós porque quer, ter vantagem em alguma coisa. Porque quando
Ló teve a oportunidade de sair de perto de Abraão, ele não pensou, ele foi embora. Então o que eu quero que você entenda e raciocine e mergulha comigo aqui na palavra de Deus é que Ló tinha uma escolha. O segredo da bênção de Ló era a vida de Abraão. Abraão aqui simboliza o próprio Deus. Por quê, irmãos? Muitas vezes nós nos aproximamos de Deus só porque a gente quer algo material. Mas quando as coisas começam a dar errado, quando as confusões vêm, a gente muitas vezes não pensa duas vezes em se afastar. Não é que Deus vai ter confusão com Deus, não é isso que eu estou falando. Eu quero que você compreenda o raciocínio. Muitas vezes nós não compreendemos as coisas espirituais, nós estamos aqui numa grande guerra espiritual. E o momento ali em que os pastores de Abraão e Ló começam a contender, qual que deveria ser a reação de Ló? Ele não estava disposto a abrir mão do material por causa da aliança. E muitas vezes nós não estamos dispostos a abrir mão do material, porque a gente está mais preocupado com as coisas dessa vida do que com as coisas da eternidade. E Colossenses capítulo 3 diz que nós devemos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. E a consequência de alianças erradas, nós vamos ver na família de Ló. Porque quando Abraão dá a escolha para Ló, assim também Deus deu a escolha para mim e para você, sim ou não? Deus nos deu escolha, irmãos. Deus deu escolha para nós. Ninguém vai para a presença de Deus obrigado. Ninguém fica na presença de Deus obrigado. Aqui, irmãos, não tem ninguém obrigado a estar aqui. Mas é muito importante a gente entender que tipo de aliança que nós temos tido no nosso dia a dia. Qual tipo de aliança com pessoas, com amigos, talvez até com familiares. Que tipo de aliança que nós temos cultivado no nosso dia a dia? Enquanto Ló esteve com Abraão, a vida dele foi abençoada, sim ou não? Enquanto Ló esteve com Abraão, tudo que ele colocava as mãos era abençoado. Ele cresceu muito. E tem pessoas que crescem um pouquinho, já se esquece do Deus que ele serve. E ali, no momento em que a Bíblia diz assim, versículo 4, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, Abraão invocou ele o nome do Senhor. Você vai ver várias vezes Abraão invocar o nome do Senhor e constituir altares, porque o homem de Deus, o servo de Deus, a serva de Deus, onde ele vai, ele tem um altar de adoração. O que isso significa? Onde você for, meu irmão, você é um adorador de Deus. Onde você colocar a planta do seu pé, você sabe, e as pessoas que estão em volta de você sabem que você tem uma aliança com Deus. Então, você vai ver ali Abraão várias vezes constituir altares. O que isso significa? Que nós temos, irmãos, que constituir altares no nosso coração, que invoca Deus. E isso significa o quê? As alianças que nós temos tido no nosso dia a dia. As amizades que nós temos no dia a dia. Ah, pastor, mas tem pessoas que eu tenho cultivado desde a minha infância, mas são pessoas que blasfemam contra Deus. Olha o que o texto diz. Também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas, não tinha capacidade a terra para comportar, habitar juntos, porque a fazenda era muito grande, de maneira que não podia habitar juntos. Então a bênção era muito grande. Deixa eu falar algo para você. A bênção que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, é muito grande. Eu vou repetir. A bênção que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, é muito grande. É maior do que os seus pensamentos. A Bíblia diz, eu, Senhor, é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz, e não de mal, para dar aquilo que vos deseja o vosso coração. Então, Deus tem sempre o melhor para nós. No entanto, eu tenho que cultivar alianças que me levam para perto de Deus. Eu tenho que ter pessoas próximas de mim que têm aliança com Deus.
Entende? Ah, pastor, mas a gente tem que ser o sal da terra. Sim, mas você ter aliança é outra coisa. Ser o sal da terra é você levar o evangelho para essa pessoa, você convidar essa pessoa, você ser luz na vida dessa pessoa, você não ir pelo caminho dessa pessoa. Porque quando Ló escolhe as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra, ele escolheu deixar Abraão, que simboliza o próprio Deus. E isso foi uma escolha desastrosa na vida de Ló. Nós vamos ver aqui o resultado. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então, a tendência nossa sempre vai ser olhar com os olhos carnais, aquilo que está diante dos nossos olhos. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus, ele tem discernimento nas suas escolhas. O que é isso, pastor? Me explique direito. Irmãos, nem sempre aquilo que reluz é ouro. Nem sempre aquilo que parece agradável aos nossos olhos é algo de Deus. Por quê? Porque se a gente pegar Abraão e Ló, você vai ver Abraão ir para o deserto, porque Canaã era deserto. Como é deserto até hoje. Como que você me explica um país chamado Israel, menor do que o menor estado do Brasil, chamado Sergipe? Ele tem só pedra e areia naquele lugar. É um dos lugares por metro quadrado que tem o maior número de prêmio Nobel no mundo. As maiores descobertas da terra estão lá naquele pedacinho de chão que tem pedra e areia e deserto. Tecnologia de ponta em todas as áreas, medicina, satélite, comunicação, tudo. A bênção do Senhor está ali naquele lugar, naquela nação. É incontestável isso. Um povo que ficou dizimado por mais de 2000 anos, espalhado pelo mundo inteiro. E de repente, eles vão para o lugar que era deles. Não perdeu sua língua, não perdeu sua cultura. Porque você vai ver, na Europa, vários países sumiram do mapa. Não existe mais. Você vai olhar a história da Europa, os nórdicos, muitos países ali, muitas nações que existiam já não existem mais. Mas você vai lá em Israel, um povo que no ano 70 depois de Cristo foi espalhado pelo mundo todo. E no ano de 1948, com o voto de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que era o presidente da ONU, o primeiro presidente da ONU, foi um brasileiro. Ele vota num voto de Minerva, porque estava empatado. Criou-se ali o Estado de Israel. E os bilionários judeus do mundo inteiro começaram a financiar a volta do povo judeu para o Estado de Israel, cumprindo-se as profecias bíblicas. Enfim, isso é um parêntese, que você possa entender que Deus escolheu aquele povo para trazer a salvação, porque a salvação vem dos judeus. Quem falou isso? Cristo. E aí nós vemos no mundo inteiro hoje um movimento antissemita. Muitas pessoas se levantando contra Israel, por causa da guerra lá, que está contra o Hamas. E assim, é uma coisa assim, espiritual. Não adianta você querer entender com o seu racional, você tem que ir para a Bíblia. O mundo jaz de quem? Do maligno. E esse maligno, ele quer destruir Israel da terra. Então, fechando esse parêntese aqui, eu quero que você entenda que Deus escolheu Abraão e fez uma aliança com ele. Deus fez uma aliança com Abraão, e a bênção estava sobre a vida de Abraão. Então, meu querido,
nós temos que compreender e buscar a presença desse Deus e se aliançar com o nosso Deus. E Deus hoje deixou quem? A igreja. Deus deixou hoje quem? O reino dele aqui na terra, e a agência dele aqui na terra é a igreja. E muitos não têm aliança com a igreja, não têm aliança com Jesus. Então eu trago aqui, irmãos, nessa noite, uma reflexão sobre as nossas vidas. Eu me incluo, somos todos iguais diante de Deus, da importância que nós temos que dar a essa aliança. Ló não deu importância a aliança, porque na primeira oportunidade, qual que deveria ser a posição de Ló? Não, Abraão, meu tio, que na verdade ele não era um tio, ele era um pai para ele. Não, o segredo da minha bênção é você. O segredo de eu ter crescido é você. O segredo da bênção estar sobre a sua vida é o Deus que você serve, amém? O segredo da bênção estar sobre a sua vida, às vezes, é o Deus, né, que você entregou a sua vida, que seu pai e sua mãe entregou a sua vida. Então a bênção vem de geração em geração. Sim, é bíblico. Então nós temos que entender isso. Mas nós temos uma escolha. Ló teve uma escolha. E ele escolheu as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra, porque ele não estava disposto a abrir mão daquilo que separava ele de Abraão. Escute isso, porque é revelação. Nós temos que estar dispostos a sacrificar aquilo que nos afasta de Deus. Sabe quem falou isso? Está na Bíblia. Cristo falou assim, ó: quem não deixar pai, mãe, filho, parente, amigo, por amor de mim e do evangelho, não é digno de ser meu discípulo, não é digno de mim. Mas ele está falando para a gente abandonar a família? Não. Ele estava dizendo o seguinte: se a tua família é empecilho para você me servir, se teu amigo é empecilho de você me seguir, você tem que sacrificar. Sacrificar não é matar não, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Deixa eu deixar bem claro aqui, né? Porque sacrificar no sentido de sacrificar amizade, sacrificar aliança. Porque se você não tiver a capacidade de escolher o lado de Jesus, você não é digno, nós não somos dignos dele. Então isso é muito sério, porque hoje em dia as pessoas não veem Cristo, o reino de Deus, como algo, compromisso, não vê como uma aliança, é algo assim surreal. As pessoas estão cada vez mais distantes, e eu quero que você entenda que o nosso Deus, Ele é Pai, Ele quer estar presente, Ele quer estar próximo, Ele quer te abençoar, Ele quer derramar sobre você uma bênção tal, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Ele não é um Deus carrasco que quer aniquilar você da terra, não. Ele quer ter intimidade com você, uma intimidade que vai, como disse a Daniela aqui, eu senti uma alegria. Essa alegria é o Espírito Santo de Deus, irmãos, através da palavra de Deus, é a presença de Deus, é o gozo do Espírito, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e gozo do Espírito. Esse gozo do Espírito, essa alegria, que muitas vezes você está passando por um momento difícil, mas aquela alegria está lá dentro, porque jorra, é a fonte de águas vivas, que é o Senhor. Então, em nome de Jesus, muitas vezes nós não nos submetemos ao governo de Deus. O que é isso, pastor? O que é o governo de Deus? Muito importante, já estou terminando. O governo de Deus são os seus princípios. O que é se submeter ao governo de Deus? É se submeter aqui à sua vontade. Quem é governado por Deus é aquele que é
dominado pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 1: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo o curso deste mundo, mas segundo o Espírito. Amém? O governo, se submeter ao governo de Deus, é o que? É você viver uma vida de princípio, é você procurar pautar a sua vida, suas escolhas, na palavra de Deus. E isso inclui as alianças que nós fazemos, isso inclui as amizades, os ciclos de amizades que nós temos.